aparentemente acabou de chegar aqui no streaming e eu já vou estar trazendo ele, já que eu já fiz 2 vezes a apresentação, mas eu vou apresentá-lo mais uma vez. Doutor Rafael Oliveira, psicólogo clínico, graduado em psicologia e especialista em transtornos mentais, hipnoterapeuta com uso de hipnose para tratamento. Eu gostaria de saber como é que funciona isso daqui, viu? Ele também pode te ajudar também com ansiedade, depressão, tratamento para emagrecer. Tá gordinho, filho? Tá gordinha, filha? Então, está aí a dica, hein? Doutor Rafael Oliveira pode te ajudar. Ele pode ajudar você também a sair dos vícios, tais como tabagismo e drogas. Deixa eu encontrar o homem aqui, ele já está aqui, já disponível aqui já. Doutor Rafael Oliveira, boa noite. Boa noite, meu amigo. Como é que você está? Desculpa aí a demora para quem está aí esperando, né, nossa live tão esperada, que pode esclarecer bastante gente. Peço perdão porque o último paciente agora tive a necessidade de prolongar mais um pouquinho, que a gente tem sempre um carinho muito grande, né, para atender as pessoas, mas deu tudo certo, graças a Deus a gente está aí. Tá certo, doutor. Muito obrigado por o senhor ter atendido ao nosso convite. Eu me sinto honrado em tê-lo aqui e eu espero que esse nosso bate-papo possa ajudar ainda mais e mais pessoas que estão atravessando por esses momentos difíceis. Mas eu gostaria de Sim. fazer uma pergunta para o senhor. A primeira pergunta: a diferença entre a depressão e a ansiedade? As duas coisas caminham juntas. Quem tem depressão pode desenvolver ansiedade, quem tem ansiedade pode desenvolver depressão. Como é que funciona isso, doutor? Bom, né, primeiramente, esse é um assunto muito relativo, complexo, né, que a gente pode avaliar muito melhor na clínica, né, o paciente procurando um atendimento psicológico e, se for necessário também, a gente vai estar encaminhando essa pessoa para o psiquiatra, tá? Só para a gente embasar o que a gente vai dizer, antigamente as pessoas elas tinham uma mania, né, de falar, no senso comum, que só procurava terapia e psiquiatra quem era maluco, né? Então as pessoas tinham esse costume de falar, né, esse preconceito com a parte de fazer o tratamento psicológico, tá? Hoje em dia, ainda mais depois da pandemia, a gente sabe que isso está mudando e cada vez mais. Antigamente, para você ter uma noção, até a questão de gênero, as mulheres se tratavam mais. Eu tinha muito mais pacientes mulheres do que homens, né? Hoje, graças a Deus, os homens estão se conscientizando e estão vindo fazer o tratamento. Agora, no que tange a questão do transtorno, a gente precisa separar, né? O transtorno de ansiedade é uma coisa e o transtorno depressivo, que é o transtorno de humor, é outra coisa. As duas coisas podem caminhar juntas? Claro, elas podem caminhar juntas, tá? E por que que isso acontece? Mas vamos trazer as diferenças, tá bom? Quando a gente fala de ansiedade, a gente fala de futuro, tá bom? Geralmente as pessoas que vivem um estilo de vida ansioso, que é o famoso TAG, que elas desenvolvem uma maneira de lidar com as coisas de uma forma ansiosa, que aí é o TAG, o transtorno de ansiedade generalizado, tá? Então essa pessoa, basicamente, é uma pessoa que tenta controlar muitas coisas, entendeu? É muito preocupada com tudo que vai fazer, preocupado com o futuro, entendeu? Então essa é um sintoma clássico de quem tem ansiedade. E nós vamos falar até dos três tipos de ansiedade, né? Que é a ansiedade normal, ansiedade frente à realidade e ansiedade patológica. Mas, basicamente, a ansiedade é isso. Agora, depressão é uma questão que também não fica para trás. Tá? O excesso de ansiedade pode desenvolver uma depressão? Pode. Por quê? Porque essa pessoa ela já não vê mais uma possibilidade de encarar a vida e ter um propósito. Ela não consegue mais ser normal, entendeu? Então, se na ansiedade a pessoa tem excesso de futuro, na depressão
a pessoa ela fica enclausurada. É como se você tivesse vários problemas ou um único problema, né? E aí eu não vou mensurar e nem vou caracterizar o tamanho do problema de ninguém, porque cada um sabe onde, né, o calo aperta e onde é provocada aquela dor. A gente não tem como mensurar a dor de ninguém, né? E nem classificar a dor de ninguém. A gente sabe que aquela pessoa está sofrendo e pronto, e acabou. Então, na depressão, essa pessoa ela se encontra enclausurada, fechada, travada, sem possibilidade de mudança e de resolver aquele problema. Então, a pessoa ela se sente presa, angustiada. Como é que eu vou fazer para resolver isso agora, essa dívida? Estou desempregado. Ah, fulano faleceu, luto. Então, são vários problemas. Ah, o meu filho está nas drogas, entendeu? Fui mandado embora injustamente. Muitas coisas acontecem, acendem na vida das pessoas, que aí essa pessoa ela vai ficar presa dentro de um sistema tão caótico que ela não consegue superar. E com o tempo, o sistema nervoso central, né, a química do corpo e basicamente do cérebro, ela vai fazendo com que vários hormônios responsáveis pelo bem-estar, né, por ter autonomia, por você sonhar, por você ficar alegre, por você querer se divertir, por você querer fazer as coisas normais que você faz no dia a dia, ela vai alterando. Então você vai ficando mais do que desanimado. Você vai se sentindo mesmo sem sonho, apagado, entendeu? A depressão é um sinônimo de uma vida apagada, de uma vida sem propósito, de uma vida sem ânimo, de uma vida que você não vê mais incentivo para nada. E aí a pessoa vai paralisando. Muitos dos casos, tá, de pessoas que têm família, têm filhos, têm casamento, né? A pessoa vai trabalhando e vai forçando a barra. Isso acontece até mais com o homem. Ela vai não com que as mulheres não aconteçam, acontece sim, mas por homem ele não no sentido de que a mulher não se cobre, mas o homem se sente mais cobrado porque ele tem que dar resultado, ele vai forçar a ficar naquele trabalho e muitas das vezes ele vai forçar doente, angustiado, deprimido. E aí acontece dele ir para o trabalho e se tornar até mais ansioso naquele trabalho, porque ele não queria estar lá. Porque ele sabe que lá ele está sofrendo, lá ele está tendo abuso, lá ele está tendo pressão, lá ele está tendo pessoas que não estão entendendo o problema dele e ele está se fazendo o quê? De alegre, está tirando foto, está fazendo coisas que, às vezes, as pessoas pensam assim, esse fulano está rindo, está indo para a rede social, está passeando, mas ele está mal pra caramba. Então, a ansiedade é um excesso, né, ali de futuro, a pessoa fica preocupada demais com o futuro, e a depressão é uma angústia, é um estado de paralisia, né, um estado de enclausuramento, não consegue se mover, não tem uma possibilidade, não vejo possibilidade mais de mudança, e isso causa depressão. Tá certo. A Renata Oliveira, ela está falando aqui, doutor, que a sua filha tem transtorno de humor. Existe também esse transtorno de humor? Mesmo que a pessoa está bem, ela pode estar mal, para cima, para baixo. Como que funciona? Então, o transtorno de humor é a depressão, tá? Por quê? Por que se classifica como transtorno de humor? Geralmente a pessoa ela tem um humor mais alegre e ela começa a ter um humor mais depressivo, mais triste. E aí por isso que a gente classifica como uma mudança de humor. Agora, quando a pessoa ela tem uma mudança de humor variada durante o dia, aí já classifica outro tipo de transtorno. Aí já não é mais um transtorno de humor, tá? Aí já pode ser um transtorno bipolar, entendeu? É um transtorno afetivo bipolar. A pessoa pode ser bipolar tipo 1 ou tipo 2, entendeu? Que é aquela mudança de ânimo, mas isso ela tem uma variação. Geralmente essa pessoa ela vai ficar no estado de mania e hipomania.
que é classificada a pessoa que tem um transtorno afetivo bipolar. Como é que funciona isso? Essa pessoa, vamos supor, ela fica durante aí 15 dias, um mês, 2 meses, no máximo 3 meses, né, numa euforia, né, numa euforia, se sentindo bem, quer comprar, quer gastar, né, quer se divertir, aí depois passa aquele ciclo, ela vai e entra num período de declínio, aí de hipomania. Aí ela vai ficando depressiva. Então, esse é o bipolar tipo 2 clássico. O bipolar tipo 1 é aquela pessoa que tem também essa variação de humor, né? E mania, hipomania, só que acrescenta episódios que a pessoa vai ter problemas também de alucinação e de delírios. Tá? O que são alucinações? As alucinações é quando a pessoa ela vê coisas, quando ela sente cheiro de coisas que ninguém está sentindo, entendeu? Então, esse é o bipolar tipo 1. E também pode ter delírios. O que são os delírios? São manias de perseguição. Pensar que alguém está perseguindo, falando dela o tempo todo. Então, ela pode ter também esses pensamentos persecutórios, que é, no caso, bipolar. Então, a gente precisa entender mais a fundo, igual eu falei para vocês, é na clínica que a gente vai resolver isso. A internet, ela corrobora bastante para esclarecer. Mas para a gente fechar um diagnóstico, gente, pelo amor de Deus, escutem e gravem isso. Todos vocês que estão assistindo agora ou que ainda vão assistir na internet no canal do nosso amigo Leandro Ferreira, que por sinal está de parabéns, um canal maravilhoso que agrega bastante saúde mental na vida das pessoas. E sou muito grato por você, tá, o Fernando, por estar aqui. Obrigado. Então, assim, a pessoa, ela precisa ter um diagnóstico, só que ser diagnóstico, ele tem que ser na clínica. Aí vale a gente entender uma coisa. Se qualquer profissional, isso é o que eu estou falando, pode vir perguntar para mim, tá? Qualquer profissional que der o diagnóstico com um dia de consulta, suspeita desse profissional. Porque na biologia, se eu for médico e for fazer um diagnóstico, eu vou fazer um exame para dengue. Aí você pega o sangue, vai lá, a plaqueta, tá alta, tá baixa, tá com dengue. Beleza, esse é um exame biológico. Foi testado ali através do sangue. E na psicologia, como é que você faz isso? Não existe exame. No mais, a gente tem ali, para saber, né, como é que está a parte neuronal, se tem uma depressão, a gente tem sim o exame de imagem, tá bom? Mas não é só esse específico. A pessoa tem o quê? Uma anamnese. O que é uma anamnese? São perguntas específicas. Então, se eu acho que aquela pessoa está apontando para o lado da depressão, eu tenho uma escala de depressão que eu vou fazer perguntas objetivas para essa pessoa. Se for, por exemplo, um transtorno de ansiedade, uma escala objetiva para ansiedade, aí eu vou apontando para classificar. Quando eu vejo que aquela pessoa apontou e teve aquele diagnóstico, até eu fazer isso, gera-se tempo. Não é só numa consulta que eu vou conseguir. Então, eu sempre falo, gente, toma cuidado com achismos, tá? Vamos avaliar o caso, que cada caso é um caso. Quando a pessoa recebe uma informação da internet desvinculada, que só está querendo vender um produto, eu quero vender um produto arrasta para cima. Não estou falando que isso não é legal, é legal. Mas, muitas das vezes, a pessoa que está ali, ela nem sabe o que está fazendo, não é um profissional psicólogo. Não tem um registro profissional no CRP, tá? Não tem um registro profissional, não tem um número, não tem um cadastro num órgão público ali que venha regimentar, que venha classificar, compromissar aquela pessoa com ética e com moral. Então, vamos ter cuidado com essas coisas de internet, tá? Com esses diagnósticos de internet muito abrupto, muito rápido, muito repentino, né? No caso, essa pessoa, essa criança, ela precisa ser avaliada como um profissional, porque ela está tendo sintomas, sim, de um transtorno mental, mas pode ser de outro, porque vários sintomas, eles podem ter várias classificações, tá bom? Doutor, o Fábio Silva está fazendo uma pergunta aqui muito interessante. Sim. Boa noite, doutor. Em que a família pode ajudar ao profissional do trânsito a evitar tanta pressão psicológica do dia a dia? Como é que é o nome dele? O nome dele é Fábio, ele é de Maricá, Rio de Janeiro. Fábio, prazer de conhecer você aqui.
Um abraço no seu coração, um beijão para toda a família. Tá? Pergunta muito bem elaborada, tá de parabéns. Uma das perguntas que mais causa impacto quando a pessoa faz esse tipo de, né, pergunta. Por quê? Por quê? A família, ela tem um valor imensurável no tratamento desse indivíduo. Imensurável. Não dá para a gente escalonar o tamanho, a dimensão da profundidade desse tratamento, sendo que a família pode sim ajudar. E como que ela pode ajudar quando essa pessoa ela tem sim um problema ali na empresa, seja a esposa, ou seja o marido, né? Seja qualquer um, os filhos, tá bom? O que você pode fazer? É conversar com essa pessoa. É ter um tempo de qualidade com essa pessoa. Mas o tempo de qualidade não é estando com o celular na mão, não. Tá? Tira o celular da mão, sem televisão, senta numa mesa e conversa com essa pessoa, escuta ela. Fulano, o que está acontecendo com você? O que você está passando lá? Vamos criar aqui uma coisa hipotética. Eu estou trabalhando muito porque eu quero dar o bom do melhor para minha família. Só que, ao mesmo tempo, esse marido ou essa esposa exige muito do tempo dessa pessoa. Como que esse rapaz, como é que essa mulher vai ter um descanso, entendeu? Sendo que você precisa trabalhar e muitas das vezes são cargas horárias excessivas, tá bom? Então, você precisa ter o quê? Um mínimo de companheirismo e compreensão com carga horária, com horário para você dormir, com alimentação, entendeu? Às vezes com um passeio que você tinha marcado e vai ter que desmarcar. Então, minimamente a pessoa ter uma compreensão do que está acontecendo. Porque se você tiver um cônjuge que é egoísta e pensar só nele, não vai dar certo. Você vai ficar só ali fazendo pelo outro, e nada por você. Você precisa fazer alguma coisa por você para você também amenizar a sua tensão. Eu costumo dizer, sabe, Leandro, que a vida ela é muito boa de se viver, mas a gente precisa viver ela todo dia. Entendeu? Entendi. A vida ela é muito boa de se viver, mas a gente precisa de viver ela todo dia. Porque às vezes a gente só sobrevive. Chega do trabalho cansado e ainda tem que resolver um monte de problema, né? Às vezes a esposa chega do trabalho, o marido até mesmo quer procurar para sexo, isso acontece muito, não compreende a esposa. Às vezes o marido chega do trabalho cansado, a esposa quer despejar mais um monte de problema na cabeça do marido e não compreende esse marido, não que não tenha o que falar, mas tudo tem sua hora certa. E essa percepção, tá? Ela tem que ser aguçada. E ninguém aqui é bobo. Todo mundo sabe o que precisa fazer. Porque é dali que vem os seus proventos. É dali que vem o seu mantimento, o seu pão de cada dia. Então, eu costumo dizer o seguinte, o casal inteligente enriquece. Tá? O casal inteligente enriquece. Enriquece mesmo. Porque se você tiver paciência com o seu cônjuge, seja ele que for, o casal homoafetivo, o casal bi, não estou entrando em gênero aqui, o casal, tá bom? Você tem que ter compreensão com a sua esposa, com o seu marido, sentar para conversar e colocar os pingos nos is, entender como é que é a dinâmica desse esposo, dessa esposa na sua empresa. Às vezes pode ter mudado, não era, mas pode ter mudado, e por aí vai. Tá certo. Eu estou conversando hoje, pessoal, aqui no portal Leandro Ferreira, com muita honra e com muito prazer, com o Dr. Rafael Oliveira, psicólogo clínico, graduado em psicologia e especialista em transtornos mentais, hipnoterapeuta com uso de hipnose para tratamento de ansiedade, depressão, tratamento para emagrecer, vícios como tabagismo e drogas. Doutor, trazendo agora todo esse assunto para o nosso meio rodoviário. Hoje nós entendemos que o meio rodoviário, há muitas pessoas que estão nele trabalhando e estão atravessando por esse tipo de situação. Transtornos, depressão, ansiedade.
nós, às vezes, acompanhamos nos noticiários motorista que abandona ônibus em meio à rodovia, à via urbana, com passageiro dentro e vai embora. Muitos que estão passando mal na direção, como desmaios, convulsões. Qual a explicação que o senhor daria para esse tipo de triste realidade que tem acontecido hoje dentro do nosso meio rodoviário brasileiro, com muitos e muitos profissionais, tanto do veículo de passageiros pequeno, né, que são os amigos dos aplicativos, Sim. ônibus, caminhoneiros e por aí vai. Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, também por eles estarem aqui, dividindo com a gente esse saber. E eu confesso que eu tenho poucos pacientes, tá? Até hoje eu tive poucos pacientes motoristas, tá bom? Isso realmente tinha passado desapercebido para mim, mas até que você, juntamente com o nosso amigo Júlio, me chamaram a atenção e eu tô aqui para, a partir de agora, ter um olhar muito mais produtivo para essa categoria. Eu vou pegar afinco nessa guerra junto com vocês para ajudar essa categoria, para esclarecer todas as dúvidas, né? A gente pode falar todas, mas todas que forem possíveis chegar até a gente, porque aqui é uma consulta online, tá bom? Então, você que está aí, né, no chat, ou quiser deixar pergunta no canal do Leandro, ou até mesmo entrar em contato aí comigo na minha rede social. Posso falar aqui minha rede social, Leandro? Meu Tá? querido, fica à vontade, fica à vontade. O meu arroba aqui é psicólogo Rafael Oliveira, tudo junto, tá? Psicólogo Rafael Oliveira. Meu WhatsApp tem aí na descrição, não vou falar, mas está aí na descrição. Tá? O arroba do Instagram, a gente faz um trabalho bacana lá no Instagram também, de conscientização. E lá a gente fala sobre transtornos mentais, sobre hipnose, TDAH, ansiedade, depressão, tudo que, né, parta do pensamento psicológico. Então, por que esses motoristas se tornaram depressivos e ansiosos, né? Bom, a vida por si só hoje não está fácil. A gente sabe que viver hoje, né, dentro do mundo que a gente vive, com essa correria, com essa cobrança, com tantas coisas que a gente precisa fazer por si só, não está fácil. Mas como eu falei para vocês, confesso que eu nunca tinha parado para analisar tanto a vida desses heróis da estrada. Eu, apesar de não ter tido muitos pacientes motoristas, em 2018, tá? Quem vai lá nas minhas redes sociais, lá no 2018, você vai ver no Instagram que eu participei, tá bom? Naquela manifestação e também na greve dos caminhoneiros de 2018. Fiquei ali no acampamento em Barra Mansa com eles, conscientizei, dei palestra lá, levei alimento, passei mal lá junto com eles. Tá lá no meu Instagram. Porque o clássico que eu vou te falar, tá? Eu fico orgulhoso dessa classe, sabe, Leandro? Uhum. Eu fico orgulhoso dessa classe dos caminhoneiros, porque é uma classe, assim, muito unida. Uma classe que, quando fala que vai fazer uma coisa, faz mesmo. Homens de coragem. Parabéns para todos vocês que são aí caminhoneiros, motorista de aplicativo, motorista de ônibus, afins. E é uma profissão, como qualquer outra, que trabalha com pressão psicológica. Mas, além de você ter a pressão psicológica, né, não só da sua empresa, você tem a pressão psicológica do trânsito. Você tem a pressão psicológica dos seus pacientes ali dentro, né? Porque são os seus pacientes, são os seus clientes que estão ali dentro daquele ônibus. E aí, você junta com as suas questões emocionais que às vezes você não consegue lidar. Às vezes com as questões familiares que você não consegue lidar. Entendeu? Com a sua carga horária que você não consegue lidar. Com a sua própria maneira de enxergar e de descredibilizar a sua própria psicologia. Quantos aqui já foram fazer terapia, Leandro? Eu tenho certeza que poucos. Poucos aqui não tiveram a oportunidade de fazer uma terapia. Muitas das vezes porque as próprias empresas mesmo não têm muito essa cultura, entendeu? Então, assim,
cobranças excessivas, trabalho em excesso, pouca mobilidade dentro do ônibus, tá? Muito ruído, muita falação, muita coisa, excesso de preocupação, tá bom? Então, todos esses fatores vão corroborar para que essa pessoa ela não tenha, tá bom? O prazer de estar ali dirigindo. A pessoa perde o prazer de estar dirigindo. E aí, quando ela está em casa e ela pensa que ela tem que botar uma roupa para ir trabalhar, ela começa a ficar agitada. Ela começa a ficar preocupada. E aí, onde começa a acender a questão que eu falei com você, né? Nós conversamos hoje, num bate-papo, né? Bem interessante ali na hora do almoço. A gente fala sobre a ansiedade. Como é que essa pessoa ela começa a trabalhar? Com pensamentos de preocupação. Como é que vai ser hoje? Será que aquele passageiro que brigou comigo vai subir no ônibus? Né? Será que vai ter outro acidente? Porque muitos ali veem e são testemunhas de acidente quando não é com eles mesmos. Entendeu? Então, mais para frente a gente vai falar sobre aquele tema que a gente abordou sobre transtorno de estresse pós-traumático, né? Mas esses indivíduos, eles vão adoecendo porque excesso de pensamento, excesso de preocupação, entendeu? Excesso de cobranças, trabalho em excesso, pouca mobilidade, barulho em excesso, entendeu? Variação de temperatura. Imagina você estar ali dentro daquele ônibus, não poder sair e passar horas e horas e horas ali, só naquela posição, preocupado. Às vezes, como é que o filho está em casa e você não pode parar. Se você parar um pouquinho à frente, motorista, que não sei o quê. Se você cometer uma falhazinha, você já é criticado. Você não pode falhar. Gente, como assim? Qual profissão é essa que a gente não falha? Todas. Só que tem algumas que realmente a falha vai trazer um prejuízo muito grande. E é a profissão do caminhoneiro, é a profissão do motorista do aplicativo, é a profissão de você estar no trânsito. Se você errar, porque o automóvel é uma arma na mão de uma pessoa que não sabe conduzir. Então, toda essa cobrança, você imagina só, eu pego agora aqui na rodoviária o ônibus, a primeira coisa que eu penso, eu vou dormir. Eu estou tranquilo. Mas quem está ali na frente não é um robô. É um indivíduo que está cansado, que está com problema, que tomou um remédio para não sentir dor na coluna, que está prestes a ter um pânico. Mas ele não pode, porque eu tenho que dormir, porque eu tenho que chegar em São Paulo, Rio de Janeiro, bem. Eu estou falando mentira, Leandro? Não, está falando tudo dentro da coerência, sim. Não é esse o pensamento que o motorista tem? Ele não pode errar. Só que ele erra, meu amigo. Eu falando para vocês aqui que são motoristas, gente, vocês erram. Vocês são seres humanos. Vocês não são robôs, não. E muitas das vezes é por isso que você vê casos igual a esse que você me narrou, da pessoa segurar ali, chegar quase a desmaiar e parar na porta da UPA e descer correndo, tremendo, cambaleando, quase infartando. Sensação de falta de ar. A gente vai falar aqui dos sintomas de ansiedade e do transtorno do pânico que eu ainda não falei, que muitos desenvolvem e acham que estão morrendo. Então, assim, isso tudo corrobora para que aquela pessoa venha adoecer e cada vez mais, porque elas talvez tenham dificuldade de pedir ajuda, porque a carga horária é pesada. Se entrar no INSS, o salário vai diminuir. Tem medo de de pedir ajuda, porque às vezes as pessoas, até mesmo no trabalho, podem enxergar esse empregado como um fraco, e aí medo de perder seu emprego, e aí vai adoecendo, porque vai gerando o quê? Vai suportando muita coisa. Só que nós não somos robôs. Tá certo. Doutor, eu tenho algumas perguntas aqui, porque o portal foi bombardeado com várias e várias perguntas. Chegaram aqui uma quantidade imensa, uma enxurrada de perguntas. Já vamos começar já a responder essa turma.
E nós vamos falar também dos sintomas, assim como o senhor mencionou, Sim, disso tudo aí, como que a pessoa pode descobrir se ela está caminhando para isso ou se não está. Porque tem muitos casos também que há pessoas que têm e não sabem que tem. Ou faz de conta que não exatamente. sabe, né? É É. daquele jeito, né? Vamos dar uma olhada aqui na primeira pergunta, doutor? Vamos lá. Deixa me ver aqui. Rapaz, não estou conseguindo ler a pergunta, por incrível que pareça. Estou Se eu bebendo consegue. durante. Consigo sim. Ó, Ah, estou bebendo durante o trabalho, pois só assim hum. consigo lidar com a ansiedade. Está impossível ficar no transporte. Antes sentia o ônibus flutuar. Passei a beber, passei a beber no trabalho e relaxo. Não está certo isso, mas não tenho apoio da empresa quando pedi ajuda. Pode Do tirar Rio aí. de Janeiro que vem essa pergunta. É, do Rio de Janeiro. E aí pode ser de qualquer lado, de qualquer empresa, tá? A gente não está aqui para falar de empresa alguma, a gente está para falar do indivíduo, tá, gente? A gente não está aqui para falar nome, de caracterizar isso. A gente está aqui como profissional de saúde. Então vamos lá. Bom, você pode ver que aí tem clássico, né? Clássico essa preocupação, né? O trabalho em excesso, tá bom? E essa pessoa, ela encontrou um meio, uma forma de ficar melhor, só que da cabeça dela. E aí, por que que ela bebe? Por que que as pessoas bebem, tá? Basicamente, os homens, né? Isso acontece mais com os homens. Não que aconteça com as mulheres, mas 90% mais com os homens. Procuram a bebida para relaxar. A bebida alcoólica, todos sabem, que ela provoca na gente um estado de relaxamento, uma analgesia no corpo. E o que que isso acontece, tá? A pessoa, ela encontra uma forma de relaxar. Tamanha é a pressão naquele trabalho. Então, se ela encontrou, né, esse estado emocional, se ela se encontra nesse estado emocional fragilizado e ela não tem acompanhamento psicológico, ela não tem um suporte, ela não tem uma escuta, ela vai, tamanho é o sofrimento dela, já é tão grande que ela já está colocando até a vida dela em risco e a vida de outras pessoas também. Porque a gente sabe que bebida e direção não combinam. A gente sabe que a bebida, ela diminui, tá? Ali a percepção quando você vai dirigir. Então, é inadmissível a gente fazer isso. Mas pensando nesse indivíduo, a gente tem que entender que é possível sim. Essa pessoa está fazendo isso. Por quê? Tamanho é o sofrimento dela, por ela não estar sendo ouvida, por ela não estar sendo encontrada dentro dessa empresa. Então, um conselho que eu dou para você, não é vergonha, procure um profissional da área de psicologia, tá? Aí perto da sua casa, converse com seu familiar, converse com alguém que vai te apoiar, tá bom? Você está vendo esse YouTube aqui agora, eu atendo online, mesmo que eu não seja aí da sua cidade, pode entrar em contato comigo, meu arroba aí, Rafael, psicólogo Rafael Oliveira, tá? Tudo junto, psicólogo Rafael Oliveira. A gente atende online, muitos casos também de pacientes que são alcoolistas, tá bom? Mas essa pessoa precisa tratar, ela precisa se tratar. Já chegou um ponto que ela tem que parar e ela não pode mais dirigir, pelo menos nesse momento. Aí depois ela vai voltar, tá bom? Concomitante com tratamento, talvez tenha que passar também por uma avaliação psiquiátrica, tomar um remédio, isso também provavelmente vai ser possível, mas ela precisa de tratamento. Tá certo, doutor. Vem chegando mais uma pergunta. É Vamos engraçado que não lá. está aparecendo para mim. Então, eu vou tomar a liberdade que o senhor possa estar lendo, por gentileza. Tá, vamos lá. Vamos lá, chegou aí. Aqui, olha só que coisa interessante, né? Fico bem até quando chega o horário de ir trabalhar. Estou tendo muita diarreia, coração acelerado, não consigo fazer horário, né? Qualquer som me incomoda. Paciência foi a zero. Esse é de Belo Rapaz, Horizonte, Minas Gerais. Belo Horizonte.
Um abração para o pessoal aí de BH. Então, esse é um sintomas clássicos. Pode ter aí, tá? Um burnout. O que é o burnout? É um transtorno também psicológico que vai caracterizar esse adoecimento no trabalho, tá? A pessoa ela fica bem se ela estiver dentro de casa. Ela saiu do trabalho, ela fica bem. Falou que ela vai pegar o uniforme para ir trabalhar, ela começa a sentir os sintomas de ansiedade, que é esse que ela colocou aí: coração acelerado, palpitação, tá? Arritmia cardíaca. Ela sente também confusão mental, tá bom? Pensamentos também horríveis, catastróficos, tá bom? Falta de ar. Aí eu quero chamar atenção, presta bem atenção aqui que eu vou falar com vocês. Esses sintomas que eu vou falar aqui para vocês são sintomas do transtorno do pânico, que é um transtorno de ansiedade, tá bom? O transtorno do pânico, aí o buraco da fechadura é mais embaixo, porque essa pessoa ela já paralisou. Esse indivíduo que está falando aqui agora, ele tá para acontecer isso. Você pode ver que ele está tendo ainda motivação para ir, mas ele está tendo esses sintomas. Daqui a pouco ele vai paralisar. Ele já não vai mais ir mesmo. Aí ele entra no estado de pânico, vai querer ficar só dentro de casa, vai ter que tomar remédio, vai achar que está infartando, entendeu? Porque o coração acelera, dá falta de ar, tremedeira, diarreia, confusão mental. Esses todos são sintomas do quê? Do transtorno do pânico. Mas antes dela panicar, antes dela paralisar de fato, ela vai tendo ainda algum ânimo para ficar e trabalhar. Só que pode ver que ela já começou a pensar o seguinte, ó, quando a mente dela fala para ela assim, ó, não tá legal o que está acontecendo lá. Provavelmente esse é um profissional que está com vários problemas lá na empresa, ou com ele mesmo, ou com alguém que trabalha lá, ou com passageiros, ou com algum trauma que ele viu, né? Algum trauma que aconteceu, que provavelmente aconteceu, alguma questão aconteceu com ele, que ele está com medo de ir para lá, aí ele está tendo sintomas. Por que acontece isso? Porque a pessoa ela começa a pensar demais, então ela começa a ficar em estado de alerta. A pessoa ansiosa ela é um vigilante, ela fica com pupila dilatada, dá palpitação no coração, entendeu? Aí a pessoa acha que está infartando, mas não está infartando. Quando eu sei, olha só a dica para vocês, quando eu sei que eu estou tendo uns sintomas de ansiedade, um pânico, quando a pessoa, isso é muito importante, ela está com aquela sensação de falta de ar e ela começa a falar, se você estiver falando, é uma clássica que você não está infartando. Porque a pessoa que está infartando, ela não tem ar no diafragma, tá? Ela não tem. A pessoa que está infartando do coração, ela infarta, ela não tem ar no diafragma. Quando você puxa o ar e não vem, isso é uma sensação de falta de ar. É diferente. Então vai aí o pulo do gato, tá? Isso aqui é a cerejinha do bolo. Para você que tem ali esse medo de estar infartando, fica calmo, vai para o hospital, tem que ir, tá? Não seja negligente, tem que ir para o hospital. Mas se você vê que você está conseguindo falar, talvez você, mas eu estou sufocado, mas isso é porque o próprio cortisol, que é o hormônio de estresse, ele gera isso em você. Porque na hora que ele está excretando ali o sangue ele vai para as extremidades do corpo, para as mãos, para os pés, a pupila dilata, o coração acelera, você fica em estado de vigília. É como se fosse uma fuga, uma briga. Mas isso é tudo psicológico. Que fuga que você está tendo? A fuga daquele problema que você encontra lá no seu serviço. Daquela chefia lá que você não quer mais conversar, daquela carga horária excessiva, entendeu? Daquele problema, daquela injustiça que fizeram lá com você. Então, isso tudo aí vai gerando em você uma ansiedade. E aí, por isso que você não quer pisar mais naquele trabalho. Só de pensar que você vai ter que ir para lá e passar por isso, o seu corpo já começa a estar em estado de vigília e aí você provoca esse pânico, essa ansiedade. Tá certo. Vem chegando mais uma pergunta, doutor Rafael Oliveira. Estou de licença. Ansiedade me venceu quando chego a subir num ônibus.
mesmo como passageiro, minha perna fica dormente, muito arrepio e frio, tá? Olha para a minha pele e ela está amarelada. E quando pergunto, as pessoas me respondem que está, aí não apareceu. Parece que é Rio de Janeiro, Niterói, né? Niterói, Rio de Bom, Janeiro. é a mesma coisa que eu acabei de falar. Essa resposta anterior serve para esse indivíduo também. Só que aí tem uma outra questão. Ele já está, né, encostado. Ele já está, provavelmente já deve estar no INSS, só que não deve estar fazendo tratamento. Agora vem uma coisa muito importante aqui. Mas é muito importante. Se você está afastado do seu trabalho, mas você não está fazendo tratamento psicológico, não vai resolver. Você pode ver que mesmo ele sendo passageiro, ele vai entrar no ônibus como passageiro e ele está tendo sintomas. Olha que interessante. Uhum. Porque, Leandro, o ambiente de trabalho, você entendeu com a pergunta anterior? Faz sentido agora para vocês? Olha só, o ambiente de trabalho é um ambiente estressor. Qual é a causa do problema? É o ambiente de trabalho. Então, esse indivíduo, ou ele está no início do tratamento, tá? Aqui no tratamento, eu vou fazer essa pessoa enfrentar o problema, porque correr do problema não é a solução, tá bom? A gente tem que enfrentar esse problema de frente, só que com acompanhamento, muitas das vezes com medicamento, tudo bonitinho, tudo certinho, tudo no seu tempo certo, nada forçado, tá? Tudo tem seu tempo, cada um tem seu tempo diferente. Ah, não é porque o Zezinho começou a melhorar com um mês que o outro vai começar. Tem gente que demora mais um pouquinho. Todo medicamento antidepressivo, ele demora para fazer efeito, de 15 a um mês, e vai atingir o seu pico, tá, de melhora com 3 meses. E para a gente tirar o medicamento antidepressivo é no mínimo com 6 meses. O medicamento também ele não vicia. O antidepressivo ele não vicia, tá? Ele é maravilhoso para quem precisa, com acompanhamento do médico, mas o tratamento psicológico é que vai saber a causa do problema. E esse indivíduo aqui, ele provavelmente ou está no início do tratamento ou ele simplesmente não está ainda fazendo o tratamento psicológico. E é por isso que ele está com medo de simplesmente pisar nesse ônibus. Isso vai acontecer mesmo. Tá certo. Vamos ver aqui qual a próxima pergunta. Essa já foi. Deixa eu ver aqui. Essa ainda não foi. Essa está vindo de São Paulo, capital. Vamos ver aqui. Trabalhei na carreta, usei muita droga para fazer horário. Estou trabalhando hoje numa empresa de ônibus interestadual. Estou 2 anos sem me drogar. Conversei com o médico na rodoviária, né, na rodoviária, quando estava com ansiedade. E ele me respondeu que pare de usar droga. E também causa isso na verdade, né? Provavelmente a droga... O seguinte, parar de usar droga também causa isso? É verdade? Ah, tá. Sim. A resposta é sim. Eu entendi. No caso, ele está tendo uma abstinência, né? Uhum. Então, essa abstinência é o quê? É a necessidade química do corpo daquela substância. Então, isso, na verdade, vai agravar o problema, porque ele acostumou a vencer aquela carga horária de serviço e ficar acordado com a droga. Agora, sem a droga, entendeu? Ele vai ter que acostumar novamente. Mas, para esses casos específicos, a gente precisa, sim, estar acompanhado por um médico, psiquiatra, e também por um psicólogo, para saber o que levou essa pessoa a ter essa vontade, né, de usar droga. E aí a pessoa fica bem, você fica ótimo, tá bom? O tratamento te deixa maravilhoso novamente, mas a droga ela é sempre, né, uma coisa que não é a solução para você. A solução está você fazer um tratamento,
usar remédios, alimentação saudável, né? Uma compreensão melhor da sua empresa, conversar lá com o RH. Então, isso tudo vai fazer com que você tenha uma qualidade de vida melhor. E você não precisa usar, né, essa substância que só vai deprimir o seu sistema nervoso central e vai te causar dependência. E essa causa dessa dependência toda vai deteriorar o seu corpo, o seu organismo. E vai estragar todo o seu convívio com sua família. Geralmente o pessoal do ônibus, eles seguram mais a onda, né? Porque as empresas, elas fiscalizam. Agora, a turma do caminhão e das carretas, a turma usa de tudo um pouco, né? Então, começa a ver coisas que não existem, né? Rebite, cocaína, heroína, enfim, é uma infinidade de coisas. E quando a pessoa, às vezes, faz uma migração da carreta e do caminhão para o ônibus, o corpo tem a tendência de começar a sentir falta daquilo. Era uma rotina que essa pessoa, esse profissional, vivia, não é, doutor? Sim, exatamente. É um vício, né? Tanto a rotina como os lugares. Porque, vamos falar a verdade, né? Toda a substância psicotrópica, ela não traz efeitos ruins naquele momento. Ela, pelo contrário, ela é prazerosa, né? Ela é prazerosa. A bebida também, ela é prazerosa naquele momento. A gente não pode falar que, né? Isso não é verdade. Naquele momento ali, o indivíduo ele fica eufórico, corajoso, habilidoso, né? Acha que está habilidoso, acha que está dirigindo bem, até acelera o carro, dirige mais, mas com o tempo a gente sabe que os neurônios eles vão se deteriorando, né? E causando cada vez mais dependência e mais ansiedade e depressão. Tá certo. Eu estou conversando com o doutor Rafael Oliveira, psicólogo clínico, graduado em psicologia e especialista em transtornos mentais. Hipnoterapeuta com uso de hipnose para tratamento de ansiedade e depressão, tratamento para emagrecer. Ele pode também ajudar também você com vícios como tabagismo e drogas. E hoje ele está fazendo essa consulta online aqui. Se você tem a sua pergunta, você pode colocar no superchat. Eu estou respondendo as perguntas que chegaram até o portal, tá? São perguntas de várias cidades. O nosso assessor, que é o Júlio César, ele buscou mesmo todas as perguntas, entrou em todos os grupos, está fazendo um trabalho maravilhoso, menino, viu, doutor? Vamos ver aqui agora mais uma pergunta. Chegou mais uma, doutor. Essa é de Campinas, São Paulo. Olha, que bacana, parabéns aí. Um abração, pessoal de Campinas. Bom, meu maior problema é quando estou em casa. Quando estou em casa, eu quero ficar sozinho. Me tornei muito agressivo. Não quero falar com ninguém. Até o volume da televisão me incomoda. Já conversei com a minha esposa e ela não me entende. Meu casamento está acabando. O que fazer? Por favor, me ajuda. Olha só, gente. Vamos te ajudar sim, meu querido. Vamos lá. A gente sabe que todo transtorno mental, ele, por si só, quem está em casa, a gente que eu falo é o profissional, não tem a dimensão do problema. Então, como eu havia falado ali no início, para quem chegou agora, tá? Você que é cônjuge, você que é esposa, você que é marido, que está escutando aqui, que entrou nesse canal do Leandro Ferreira, você está tendo a oportunidade de entender como que funciona o mecanismo de uma pessoa que tem um problema na sua empresa, que está trabalhando, que está labutando, que está tentando, mas chega em casa, não tem ali um ânimo, né? Não tem um ânimo de fazer as coisas. E aí, às vezes, a esposa chega em casa, né? Tá ali acostumada a fazer e quer que o marido ajude, mas é um momento que você precisa entender que seu marido não vai conseguir fazer. A depressão, ela existe. A depressão, ela é um sintoma, ela é orgânico, tá? É algo orgânico. Não temos aí, por exemplo, a tristeza com o tempo, Leandro, ela melhora. A diferença da tristeza e da depressão, a tristeza com o tempo, ela vai melhorando, a tristeza vai indo embora.
a depressão, com o tempo, ela vai piorando. Então, se você não tiver uma compreensão com seu esposo dentro de casa, simplesmente ele corre um sério risco de cometer até o extermínio, que é o suicídio. Porque a pessoa começa a entrar num estágio de depressão maior, onde ela não vê mais saída para nada. Tá bom? Então, vamos ter paciência, vamos ter um olhar mais clínico. Não é bobeira. Muitas vezes as pessoas falam, isso aí é conversa fiada, vai procurar alguma coisa para fazer. Não tem que procurar, nem consegue. Sabe a comparação que eu falo aqui, Leandro? Quando a pessoa está com depressão e você chama ela para sair, é como se você estivesse chamando uma pessoa que está entubada lá com Covid para fazer a maratona. Tá? Esse é o exemplo que eu dou sempre para os familiares, pacientes, pessoas na internet, que eu sempre dou essa sugestão de compreensão. Tá bom? Tá certo, doutor. Vem chegando mais uma pergunta. São várias perguntas, tá, doutor? Então, eu vou tentar aqui fazer com o senhor aqui de uma forma que nós possamos liberar essas perguntas, tá? Se não der para hoje, a gente marca aí uma próxima oportunidade, tá? Para estar respondendo essa grande demanda. Tá assim, ó. Não vou falar o nome aqui não, tá? Mas o pessoal parece que tá vendo aí mesmo, né? Meu esposo não tem se comprometido com os medicamentos. Alega sono e mais depressão. Medicação pode ter efeito contrário mesmo? Está fazendo uma pergunta, né? Sim. Ele está sendo assistido pelo psicólogo da empresa, não vê o resultado também. Né? Não vê o resultado também, vai para 1 ano de demora de tratamento. Olha, que pergunta maravilhosa, né? Essa pessoa pode estar com o diagnóstico errado, Leandro. Tá? Eu tinha falado com vocês hoje, mais cedo, na hora que a gente estava almoçando, né? A gente conversou, a gente bateu um papo ali prévio para a gente organizar essa live. E eu citei para você o exemplo de pessoas que me procuram, né? E como especialista, eu sempre estou tendo esse cuidado de dar diagnóstico. Existem critérios e avaliações e testes que nós vamos fazer para que esse indivíduo venha a ter um diagnóstico correto. Porque os sintomas, eles são parecidos, tá bom? Os sintomas, eles são muito parecidos. E se você não saber fazer o diagnóstico, você vai praticamente tomar medicamento, como, por exemplo, várias pessoas que chegaram no meu consultório que há anos tomam remédio antidepressivo e não melhoram. Porque aí, na verdade, essa pessoa, provavelmente, o que ela tem é um transtorno bipolar. E aí o medicamento dessa pessoa não é um antidepressivo, é um estabilizador de humor. Lembra que eu falei para vocês aqui que na bipolaridade há duas polaridades, a mania e a hipomania, a euforia e a depressão. Tá? Uma hora ela está eufórica, outra hora ela está deprimida. Então ela fica variando de humor. Então essa pessoa, ela não, se ela tomar um antidepressivo, ela corre o risco de panicar. Entendeu? Quer ficar muito agitada. E depois ela corre o risco de ficar cada vez mais depressiva. O que ela precisa é de lítio, é um medicamento que estabiliza o humor. Tá? Então, se esse profissional não soube diagnosticar, tá bom? Se esse paciente também não está tendo evolução, ele precisa passar por uma outra avaliação médica e principalmente psicológica. Chegam muitos casos para mim de pessoas que vão para vários profissionais, né, e infelizmente não conseguem ter o diagnóstico, ou então fazem esse diagnóstico muito tardio ou muito cedo, fazendo com que esse indivíduo fique ali sem entender o que está acontecendo. Tá? Então, isso acontece também. O diagnóstico provavelmente deve estar errado. Precisa de entrar em contato conosco para a gente estar avaliando de perto
e saber o que está acontecendo. É isso aí. Vem chegando mais uma pergunta, vamos ver aqui. Essa é de BM, Barra Mansa, aqui do lado da nossa cidade, Volta Redonda. Vamos lá. Como me controlar quando o coração dispara? Já fui muito no hospital. Sei que é coisa da minha cabeça. Não, minha filha, não é coisa da sua cabeça, tá? Fica tranquila, isso realmente é um problema. Não consigo mais viagem. Sou Viajar caminhoneiro. também, né? Não consigo mais viagem. Ele está dizendo o seguinte, ele não consegue mais credibilidade para as pessoas darem trabalho para ele, entendeu? Ok. Isso, né? Isso pode ser de ficar longe de casa e criar uma expectativa de volta logo, sabendo que irei desmoronar. De Barra Mansa. Então, essa pessoa não consegue mais, é aquilo que eu falei, lembra? Esse indivíduo ele já paralisou, tá? Ele já paralisou. Ele está com transtorno do pânico. E ele vai parar várias vezes no hospital. Vamos falar um pouquinho do transtorno do pânico, então. Ó, porque é o que o rapaz aqui está sentindo. O transtorno do pânico, ele é caracterizado, tá? Esse indivíduo, ele precisa estar há 2 semanas, no mínimo, acontecendo isso que tá acontecendo aí com ele, paralisando. E qual é os sintomas do transtorno do pânico? Pensamentos catastróficos, pensamento que vai morrer, é horrível. Pressão alta, a cabeça parece que está inchando, tá bom? Pensamento de morte, tá bom? Palpitação no coração, o coração acelera. Sensação de falta de ar, que não é a falta de ar clássica que eu já te expliquei, tá? Para quem está entendendo, está entrando aqui agora, há uma diferença de falta de ar clássica, que é quando a pessoa está infartando. No caso do transtorno do pânico, a pessoa não está infartando, mas ela acha que está infartando, ela acha que está morrendo, e é por isso que ela vai cada vez mais com medo, tá bom? E aí, ela começa a ter medo do medo, que é a agorafobia. Ela tem medo de ter aquele pânico e ela acaba tendo mesmo. Porque ali ela vai excretando o cortisol e a adrenalina e vai deixando ela cada vez mais o coração acelerado. E ela vai achando que aquele sintoma ali é de morte. Então, ela não entende que o que causou isso nela foi o excesso de preocupação, que transformou a química do cérebro dela numa desordem tão grande, que transformou o ciclo circadiano dele ou dela numa desordem. O que é o ciclo circadiano? É quando essa pessoa ela não tem horário mais para dormir. Será que eu estou falando dos caminhoneiros aí? Será que eu estou falando dos motoristas que trabalham com aplicativo, que não tem hora para dormir? Que tem que ser uma máquina? Então, o ciclo circadiano funciona dessa forma. Você tem que dormir minimamente aí 8 horas, 7 horas, quem seja, para você ter uma vida saudável, para você organizar os seus hormônios dentro de você. E aí esse indivíduo, ele começa a gerar um monte de preocupação, tais excesso de cobrança, trabalho em excesso, pouca mobilidade, barulho anormais, preocupação com família, e isso tudo preso dentro do ônibus, ele dirigindo para lá e para cá, longe da família. Aí aquele excesso de pensamentos gera o cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse, vai gerar essa tensão, essa vigília, que vai gerar esses sintomas de coração acelerado, sensação de falta de ar, entendeu? Parestesias, que são as tremedeiras, tonteiras, pupila dilatada, entendeu? Pensamento de morte. Aí o que você acha que uma pessoa que está tendo isso, para onde que ela vai parar? No hospital. Aí chega no hospital, você sabe o que o médico fala? É ansiedade. Dá um remedinho para ele dormir aqui, dá um sossega-leão, vai embora para casa, não trata a causa, a química do corpo está toda bagunçada, e aí você sabe o que vai acontecer? Daqui 2 semanas, ou menos ainda, a pessoa vai ter outro. Aí se configura o transtorno do pânico, que é isso que esse rapaz está sentindo aí. Uma vez que aconteceu isso, estabilizou o problema, é igual uma tromba d'água, caiu na cabeça dele. A probabilidade de acontecer de novo. Aí ele vai perdendo convívio social, ele vai perdendo convívio na família, ele perde convívio no trabalho, vai ter que
deixar de trabalhar, entrar no INSS, não é compreendido pelos, né, muitas vezes pelos patrão ali da empresa. Outros, ou quero dizer bem claro que não é isso, não é toda empresa, tá, Leandro? Tem algumas empresas que estão de parabéns, que tratam muito bem dos seus funcionários, que dão tratamento psicológico adequado, bacana, mas muitos não são. E não são nem porque não querem, porque não tem uma visão da psicologia. Se tiver algum empresário que estiver nos assistindo, se você soubesse que se você vai gastar isso aqui, ó, pouquinho, para transformar os seus empregados em homens que vão trabalhar, vão produzir muito mais, se estiverem bem psicologicamente. Você não tem noção que um tratamento psicológico você vai gastar um pouquinho, mas você vai ter muita evolução com essas pessoas. Com esse rapaz, por exemplo, que já parou, esse aí já parou. Agora está fazendo tratamento, provavelmente está fazendo tratamento, está tomando medicamento. O medicamento, como é que ele funciona? O medicamento ele vai funcionar para você tirar aquele paciente daquele estado psíquico dele, né, que está ali vulnerável. Vai produzir serotonina no organismo. Tá? Que a falta de serotonina é, muitas das vezes, a causa ali do início da depressão, quando os neurônios começam a morrer. E a pessoa começa, de um lado do cérebro, a não ter mais vida. Isso é depressão. E o cérebro, ele vai desregular o corpo todinho. Porque é o do cérebro que manda o comando para todas as conexões neurais, para os nervos, para os órgãos, tá? Para o sistema simpático, parasimpático, tá? Para atenção, a pessoa não tem mais atenção, a pessoa se sente cansada, entendeu? Então, essa pessoa ela precisa de um tratamento rápido, tá bom? Não é só chegar no hospital e pegar um remédio, porque aí sabe o que acontece com essa pessoa? Ela só vai sair com um remedinho no bolso, porque ela tem medo. Verdade. Ele não vai ter mais coragem de sair, muito menos pegar no volante para dirigir. Aí o que acontece com essa pessoa? Acabou a vida dela. Verdade. Vem chegando agora mais uma pergunta. Vamos ver de onde está vindo. Opa, VR, Volta Redonda. Sempre tenho arrepios no corpo, palpitação no coração, diarreia. Minha boca fica seca. Tomo mais de 4 litros de água no meu turno de 8 horas no ônibus. Não está fácil. Esse aqui já está quase panicando. Já está quase tendo transtorno. Pode ver que ele já está tendo sintomas, mas ele ainda está, né, indo. Ele ainda não parou. Mas se ele não parar para fazer um tratamento, certamente ele vai paralisar. Aí ele vai desenvolver. Uma vez que ele parar no hospital, pronto, já era. Não estou dizendo que não tem que ir para o hospital. Mas se ele não for para o hospital e não fizer o tratamento certo, ele vai ter de novo. Porque o medo dele ter, acaba tendo. Entendeu? Entendi. Isso se chama agorafobia, que é o medo do medo. Eu tô com medo de passar mal de novo, eu passo mesmo. Porque eu jogo minha preocupação. A minha preocupação coloca o meu corpo em estado de alerta. E aí vai excretar adrenalina e cortisol no organismo, que vai provocar todos aqueles sintomas que eu já falei. Rapaz, o negócio é bem mais embaixo, hein? Conversando com você assim, o negócio é bem mais embaixo, hein? Olha, eu vou sair desse noite renovado, hein? Pois é. Interessante. Mais uma pergunta, doutor, chegando para o senhor. Será que eu vou conseguir ler essa aqui, gente? Olha, vamos lá. Vamos lá, vou ajudando o senhor aqui no que aparecer para mim aqui. Muita cobrança de horário. Muita cobrança de horário dos passageiros, né? O trânsito muito... Tudo vai bem tranquilo, até que chega às 17 horas. Além do trânsito, que já sei que vou pegar, começa uma cólica na barriga, me dá muita diarreia, acelera meu coração. Já sujei até a roupa. Por isso, como me controlar? Já perdi troca de horário, não fui atendido. Não coloque minha cidade, por favor. Pois é, olha só que pena, né? Não está tendo compreensão.
mínima nenhuma, nem respeito algum por esse profissional. Tá bom? Você que é empresário, que trabalha nesse ramo, respeita, cumpre aí direitinho. Porque esse rapaz, ele não está querendo deixar de trabalhar, ele não está querendo, como diz o outro, bussegar no trabalho, não. Ele está doente. Ele está doente. Porque, olha só, ele está passando até por constrangimento. Entendeu? Está passando até por constrangimento. Você acha que um pai de família sai de casa para defecar nas suas calças? De propósito? Você acha que a gente está assim para passar sobre ele? Não, porque tamanho é a preocupação, o estresse que esse indivíduo ele vive dentro do seu ambiente de trabalho, tá? Isso é sério, isso não é brincadeira. A gente precisa fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas. Outro clássico aqui de sintoma de ansiedade. Pelo que eu estou vendo, Leandro, a maioria dos casos são sintomas de transtorno de ansiedade. São bem parecidos, né? Um com o outro, São, né? exatamente, você está entendendo? São bem parecidos, justamente por essa tensão, por esse estresse grande que vocês vivem no trânsito. Verdade. Verdade. Vem chegando mais uma pergunta, doutor. Vamos ver aqui. Doutor Rafael, temos... Temos psicólogo na empresa. Não temos Não atenção temos... no tratamento de ansiedade e depressão quando reclamamos. Meu amigo abandonou o ônibus na Dutra, cheio de passageiros. Que leva esse estresse todo para chegar nesse ponto? São João de Meriti, Rio de Janeiro. Olha, exatamente isso, meu querido. O que leva esse estresse todo? Você sabe o que leva? É não ser ouvido. É não ter voz. É injustiça. A pessoa não se sente acolhida. Tá? Não se sente acolhida. A pessoa se sente paralisada. O que eu faço? Quem deveria me escutar? Quem deveria me ouvir, me acolher, me entender, não está fazendo. Quem vai me acolher? Quem vai me ouvir? Entendeu? Então, a pessoa, para cometer esse dano, para ter esse comportamento de parar o ônibus na pista e deixar lá os passageiros, é porque ele já passou daquilo que ele suporta. Ele não está brincando. Tá bom? Essa pessoa, ela está passiva até mesmo de sofrer ali uma sanção na sua empresa, né? Mas não deixem chegar nesse estado. Porque agora certamente gerou aí um dano. Entendeu? Eu não sei como é que funciona aí as cláusulas, né, de um motorista quando ele chega a fazer isso. Eu não vou aqui cometer uma gafe de falar o que vai acontecer com ele. Mas certamente você não precisa deixar chegar a esse ponto. Você precisa pedir ajuda. Agora eu vou chamar uma responsabilidade para vocês e por vocês. A gente gasta tanto dinheiro com tanta coisa e não gasta com tratamento psicológico. Olha o que eu estou falando aqui para vocês. Isso aqui não tem preço. Tá? Isso aqui não tem preço. Eu vendo um curso que eu falo parte dessas informações e custa caro. Agora, será que é caro ou tem um valor? Que precisa ser. Que é para você entender o valor aqui da sua vida, da sua família, do seu trabalho. Não deixe chegar nesse ponto. Tá bom, gente? Procurem assistência psicológica. Procurem um bom psiquiatra, um bom psicólogo. A gente está aqui para te ouvir, para te acolher. Estamos aqui para esclarecer muita coisa. Mas aqui é só uma pontinha. Porque aqui você está falando só uma pontinha. A gente tem que escutar você, a sua história de vida. Tá bom? Ô, doutor, e quando a pessoa, como tem acontecido também muito também dentro da nossa classe de profissão rodoviária, chega ao ponto de passar por tudo isso que nós estamos falando, né, e respondendo aqui para os amigos que estão nos acompanhando, ela chega no fundo do poço. Chega daquele fundo do poço ao ponto de querer dar cabo da sua vida. Nós tivemos um exemplo muito recente aqui na cidade do Rio de Janeiro,
Um rapaz que estava trabalhando numa empresa de ônibus, ele foi dispensado, tinha 3 meses de empresa, não se sabe por quê. Ele simplesmente ligou a câmera, muito triste, muito aborrecido com aquela situação, porque ele não esperava ser dispensado. Aparentemente, pela forma que ele dizia, ele estava dando o melhor de si dentro desta empresa e ele foi dispensado. Simplesmente ligou o celular, gravou um vídeo falando de toda a situação, pediu perdão para a esposa, para os filhos e horas depois deu cabo da sua vida. O que leva a pessoa a chegar a esse ponto, doutor? Olha, é muito triste quando a gente fala sobre essa questão de autoextermínio, né, que é o suicídio, porque ninguém quer se matar. Ninguém. O que as pessoas querem é resolver o seu problema, o seu sofrimento. Se ele pudesse ali entender que tem saída, mas infelizmente essa pessoa ela não encontrava mais saída para o seu quadro, né? É a depressão profunda. Certamente isso já vinha ocasionando, né? Certamente outros fatores que vão corroborando, que vão somando com os problemas, e aí vem o checkmate. E aí vem o que a gente fala, né, de tudo ou nada. A pessoa recebe essa informação e aí é o gatilho para ele praticar o autoextermínio. E certamente, se essa pessoa tivesse tido um acompanhamento, não teria chegado a esse ponto. Né? Provavelmente pode acontecer, a gente não é Deus, né, para saber quando a pessoa está determinada para fazer uma coisa, mas certamente uma ajuda psicológica, terapêutica, companheirismo dos familiares. Quando uma pessoa ela passa por essa motivação e ela chega a tentar e não consegue, né? Por algum motivo ela desiste ou alguém consegue resgatar, conversar naquele momento, todo relato é sempre de dor intensa. E todo relato dessas pessoas, todos, acreditem, são pessoas que dizem que os familiares não tiveram compreensão e não buscaram uma compreensão melhor. Essas pessoas, elas querem ser ouvidas, elas querem ser acolhidas. Porque a gente tem uma mania péssima de achar que o problema do outro é banal. E o nosso é que é pesado. Porque às vezes eu estou sentindo uma dorzinha no pé e eu estou falando que meu pé está doendo. Mas você está com a dor na sua cabeça. O que dói mais? A cabeça ou o pé? É óbvio que é a cabeça. Não, nem sempre. Meu pé pode estar doendo mais do que a sua dor na cabeça. Entendeu? Porque é a minha dor, não é a sua dor. Então, a gente tem o péssimo hábito de descredibilizar a dor do outro. Não podemos fazer isso. Quando a gente faz isso, a gente corre o sério risco de provocar cada vez mais com que essa pessoa não veja saída para a vida dela. Porque ela pensa assim, se aquela pessoa que tinha que me acolher, que me entender, ela está me afundando cada vez mais, não está me entendendo, então acabou para mim. Entendeu? Então, certamente, esse fundo do poço que você cita passou por todos esses estágios aí, que a gente possa ficar mais atento. E não foi curado. Não curou, muito pelo contrário. Ele não queria morrer. Ele queria uma ajuda, ele queria mudar aquele sofrimento dele, que na cabeça dele, ele não via saída. E o profissional da área de psicologia vai trabalhar não só... Isso é uma coisa muito importante, tá? Todos os meus pacientes que tentaram praticar autoextermínio, a gente não trabalha só com o paciente, a gente também trabalha com os familiares. Para a gente conscientizar, tá, a motivação e a forma de tratamento e acolhimento que essa família vai precisar a ter diferenciais para que essa pessoa não venha praticar e conseguir. Tá certo. O Paulo Emílio Almeida está pedindo aqui, doutor, para que nós possamos estar mandando um alô para ele lá em Iubá, Minas Gerais. Como anda bem a nossa live, hein?
coisa boa, hein? Todos os cantos do Poxa vida, Brasil. hein? Isso é bom Que demais. maravilha. Um abraço para o senhor, viu? Tudo de bom. Separa um queijinho para mim aí, hein? Rapaz, eu preciso. Olha, eu tenho parente no bar, por incrível que pareça, tá? É. A minha mãe, né? A minha avó, todos eles, né? Todos os meus familiares da parte de mãe são de Ubá. Aí. Guidoval, pode ver que tem aí uma cidadezinha chamada Guidoval. Minha avó falava muito dessa cidade, Guidoval. Aham. E Ubá é a terra onde eu tenho parentes ali. Um abração Então, para esse. Como é que é o nome dele? Paulo? Paulo Emílio Almeida. Paulo Emílio Almeida. Um abração, um beijo no seu coração, meu querido. Feliz de ter você aqui. Quando o senhor for para lá, já tem mais uma casa para poder passar, comer um queijinho, uma Rapaz, flor. não é? Não fala isso não, Só que passar ó, na não casa do fala São isso não, Paulo. hein? Não fala isso não, que eu sou sem vergonha, eu vou mesmo. Ai, ai. Tá certo. O João Batista está falando aqui. Vejo profissionais com comportamento bipolar. É o que mais acontece. O pessoal até brinca muito, né? Fulano é bipolar, né? Mas às vezes o cara é bipolar mesmo, né? É, pode acontecer, mas essa variação de humor pode acontecer também por devido aos problemas que esse indivíduo tá, né? Não é só um Uhum. marcador biológico. De repente, não é só isso. É que a pessoa ela tem essa variação justamente porque ela tem medo, né? Ela tem critérios dela, como eu falei aqui, medos, ansiedades que vão gerar essas preocupações e essas mudanças de Verdade. humor. E, doutor, quando o profissional se envolve em acidente, por exemplo, o cara está trafegando em uma rodovia ou em uma via pública, do nada alguém se lança, se joga, se suicida, por exemplo. Esse profissional entra em um estado de choque e já pede já o afastamento total das funções. Ele também tem que ter um acompanhamento também, com medicação, um acompanhamento profissional? Exatamente. Todos eles que passaram por esse evento traumático, que a gente dá o nome de estresse pós-traumático, tá? O TEPT se chama transtorno de estresse pós-traumático. O que é o transtorno de estresse pós-traumático? É exatamente isso que você falou. A pessoa sai de casa, ela não sabe que vai acontecer um evento dessa magnitude, que causa um distúrbio momentâneo que ela não está preparada psicologicamente para enfrentar, como um evento desse que você narrou. Alguém que se joga de frente do ônibus, um atropelamento, um acidente que talvez não seja nem com ele, mas foi na frente dele, tá? Um motoqueiro que entrou de baixo, uma pessoa, pode até ser mesmo um animal, pode mexer com a cabeça da pessoa e gerar, tá bom? Uma química alterada no simples dia. E essa pessoa ficar perturbada. E essa pessoa entrar ali nesse estado caótico e vir a ter um transtorno do pânico ou depressão, ansiedade ou depressão. Essa pessoa, todos que passam por esse evento precisam de um tratamento. Nem todos vão precisar de tomar remédio, mas quem vai saber classificar isso é só o psicólogo e o psiquiatra, porque cada caso é um caso, tá bom? Não eu vou tomar o mesmo medicamento que o fulano passou, porque o fulano passou pela mesma coisa que eu. Cada um tem uma maneira de se comportar diferente do outro, porque cada um Inclusive, teve uma experiência muitos, diferente. inclusive, muitos têm até aquela sensação de culpa, não é verdade? Aconteceu um caso assim semelhante com um amigo meu na cidade do Rio de Janeiro, quando eu era motorista no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro capital. Foi uma Sim, situação assim, ele não teve culpa nenhuma, mas ele não se perdoava por não ter conseguido evitar aquela situação. Foi adoecendo, adoecendo, adoecendo e, rapaz, só não perdeu a vida ainda porque realmente, entendeu, rapaz? Deus ainda está tendo muita misericórdia, mas se afastou da função, não é mais o mesmo, perdeu peso, enfim, uma situação assim, muito lamentável por não se perdoar, por não ter conseguido evitar aquele evento. E foi comprovado,
perícia técnica em cima que ele não teve culpa nenhuma, mas ele não conseguiu processar essa informação de que ele realmente não teve culpa. Ele se sente culpado por não ter evitado aquilo naquele momento e naquela hora. Rapaz, você tocou num negócio interessante. Vamos falar o que é a culpa, tá? O que é a culpa aqui pra gente, na psicologia? Pensa comigo. Você já foi numa audiência, né, no julgamento? Quando o juiz fala assim, olha, ô fulano, te declaro culpado. Para onde que essa pessoa que foi culpada ela vai? Para cadeia, né? Ela vai ficar paralisada. A culpa, ela não tem outra função a não ser paralisar, tá? Agora, é até duro da gente falar isso, mas só tem uma forma de trabalhar com o indivíduo assim. É ele se responsabilizar por essa culpa. Rafael, que coisa dura. Não é se responsabilizar pelo acidente. É se responsabilizar para que você não venha ter mais essa culpa. E como é que acontece essa responsabilidade? Ao contrário de uma pessoa que foi julgada e teve uma pena de detenção, tá? Essa pessoa ficou presa, a culpa não faz outra coisa a não ser paralisar, deixar paralisado. Agora, quando você se responsabiliza, você vai, por exemplo, o juiz fala assim, te dou uma sentença, você não vai ficar preso, mas você vai subir o morro daquele bairro mais alto que tem, com 2 cestas básicas nas costas toda sexta-feira. Faça chuva ou faça sol, você vai ter que subir. Aí você fala, tudo bem, eu vou, mas eu vou pagar minha pena. Quer dizer, você se responsabilizou por aquele problema, tá? Então, assim, quando a pessoa ela se responsabiliza, ela enfrenta, tá? Ela enfrenta. A culpa, ela paralisa. Mas a culpa, querendo ou não, ela é um pouco, não é que ela é benéfica, ela não traz benefício, mas ela deixa a pessoa paralisada. É como se ela ficasse numa zona de conforto, não emocional, porque emocional ela tá caótica, mas física. Então essa pessoa precisa enfrentar esse problema. Saber que esse problema não foi o problema dela. Saber que esse problema, essa morte, não foi dela. Ela estava ali. Sim, eu me responsabilizo. Eu estava ali fazendo o meu trabalho. Mas se eu pudesse, eu não teria causado isso. Como assim, se ele pudesse? Ele não pôde. Não estava nas mãos dele. Não estava no controle dele. Estava no controle do outro. E isso, como aconteceu com ele, poderia ter acontecido com qualquer um. E essa pessoa ela precisa enfrentar isso, entender isso, que não está no controle dele. E uma vez que não está no controle dele, ele deve voltar para a sua atividade, enfrentar isso. Eu sei que é duro, mas não tem outra opção. Entendeu? Tá certo. Chegando mais uma pergunta que foi enviada para nós. Essa pergunta aqui é muito interessante e o senhor também vai ter, sim, toda a liberdade para poder dizer. Aí já está se tratando sobre um policial. Não sei se o senhor está conseguindo ler aí. Não. Entendeu? Está falando, sou policial do 28º Batalhão, é difícil lidar com as emoções, ele tem que ser frio por causa da função dele, por ser policial. Ele está falando aqui que ocorrências com crianças são as que mexem com o seu psicológico. Está muito difícil não levar para casa o que acontece no trabalho. Ele relata também que ele está de licença faz algum tempo. E a pergunta dele é a seguinte: por que minha perna trava de não conseguir andar na hora do plantão, no caso do plantão que ele trabalha? A boca dele fica muito seca, coração muito acelerado, já foi várias vezes no hospital, chegando lá para ser consultado, dão um remédio para que ele possa relaxar, e ele sente muitos disparos no coração, e ele pergunta,
Doutor, isso pode levar a um infarto? Ansiedade pode matar? Ele é um policial militar do 28º Batalhão, aqui de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Legal. Eu tenho atendido vários policiais que, graças a Deus, estão se tratando, tá? Graças a Deus, muitos policiais estão se tratando, porque assim como também o motorista, o médico, o policial militar também se enquadra uma das profissões mais perigosas e que deixam mais sequelas, como ansiedade e depressão, tá? E adoecimento no trabalho, que é o burnout. Bom, esse, como eu falei, são sintomas, tá? Não estou aqui classificando e dando diagnóstico, mas são sintomas do transtorno do pânico, ansiedade. E também, tá? Do burnout. Por que burnout? Porque ele está não com medo do trabalho dele, mas ele está evitando, porque certamente aconteceram fatos que gerou um transtorno dentro da mente dele, uma preocupação muito grande, um desconforto muito grande de estar lá. Então, certamente, as coisas que aconteceram ali geraram tanto transtorno que acabou acarretando essa paralisia e esses pensamentos. E por ser uma carreira militar, a gente sabe que, por si só, o homem, ele já se cobra muito. Quem dirá um policial militar? Tá bom? Então, assim, a pessoa, ela simplesmente se cobra demais. E isso vai alterando os mecanismos e vai alterando a parte química do cérebro. Essa questão da paralisia na perna é também um sintoma de ansiedade, das parestesias. A pessoa vai paralisando, começa a tremer. Tá? Também são sintomas de ansiedade. A ansiedade pode levar a pessoa a ter um problema do coração. Pode. Só que não naquele momento ali. Tá bom? Isso é a longo prazo. Depois de anos, a pessoa pode sim ter um problema coronariano, né? Mas isso é com o tempo. Mas esses sintomas que ele apresenta aqui não são sintomas de um adoecimento do coração, são sintomas clássicos da ansiedade, que precisa passar, precisa. Tá? Eu não estou aqui para desclassificar e nem classificar, seja bom ou seja ruim, um profissional que vem da corporação. Mas, muitas das vezes, o que chega para mim é que o policial da corporação, tá? Ele se preocupa em falar tudo o que ele precisa. Porque se ele falar, pode acontecer dele perder o seu armamento, dele ter que não andar mais armado. Então, o policial militar ele fica com medo. Então, ele prefere trabalhar ruim do que ficar ali desprotegido. Porque um policial militar ele precisa andar com sua arma. Ele encara vários desafios, né, com pessoas que são criminosas. Então, é de praxe você estar ali armado. É da sua profissão. É da sua legalidade. E muitas das vezes, quando ele não está armado, ele se sente desprotegido. Gerando também mais ansiedade nessa pessoa. Porque, por fim, ele já fez prisões, né, de pessoas que são pessoas criminosas. Então, isso gera ainda mais ansiedade nele. Mas, respondendo essa pergunta, é normal ele ter esses sintomas que, com o tempo, se ele não se tratar, podem no futuro, tá, gerar um problema no coração. Mas não nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento, ele tem que tratar com antidepressivo e terapia. Fica ótimo. Tá certo. Doutor, fazendo então um autoexame. Como uma pessoa pode saber se ela está com sintomas de depressão e de ansiedade? O corpo avisa? Você sente algo assim diferente? Como você se pode se examinar? Bom, essa coisa de se autoexaminar, ela tem que ser com responsabilidade, né? Porque, como eu falei, o diagnóstico ele vem do médico e do psicólogo. Mas a gente pode sim trazer algumas comparações, como eu citei. É uma tristeza profunda, sem vida, sem propósito, é desânimo, é mais do que desânimo, tá? É como se você tivesse assim, toda sexta-feira eu vou pescar com os meus amigos há mais de 20 anos.
passo a não querer ir mais. Toda sexta-feira, sextou. Vou lá pro happy hour com os meus amigos. Não quero ir mais. Não sonho mais. Entendeu? Esse é o sintoma mais clássico da depressão. É quando você tem aquela sensação que não tem mais vida. E isso é uma coisa que você nunca sentiu. Entendeu? É mais do que um desânimo. A pessoa encara como um desânimo, mas é mais do que um desânimo. É uma alteração química, neuronal, no sistema nervoso central do indivíduo. Tá bom? Além de outros sintomas, nervosismo, tá? A pessoa também pode passar a comer mais, emagrecer, engordar, pode variar. Tanto pode emagrecer como pode engordar. Perda de cabelo, perda de sono, tá bom? A pessoa começa a ter aquelas manchas vermelhas, queda de cabelo, esqueci o nome, dá uma rodela assim, a pessoa fica careca. Uhum. Coceiras no corpo, tá bom? A pessoa também pode, homens, tá? Pode ter disfunção erétil ou ejaculação precoce. Isso acontece demais de homens terem ejaculação precoce e disfunção erétil, porque estão com sintomas de ansiedade, nem sabe que é um problema, que aquilo ali, se fizer um tratamento, pode melhorar. E aí, o que a pessoa precisa fazer? Ela precisa dosar as vitaminas dela, vitamina B1, vitamina B2, vitamina D, vitamina C, tá? Eu passo uma série dos meus pacientes, e não é que eu passo, dou dicas, né? De uma série de profissionais, e esses profissionais vão ali com responsabilidade indicar medicamentos, como, por exemplo, vitamina D, vitamina B1, vitamina B2, magnésio, enzima Q10, coenzima Q10, tá? Magnésio treonato, que é bom para a memória, magnésio de malato, que vai equilibrar o sono. A pessoa está sem dormir, muitas das vezes fica tomando benzodiazepínico, que é o tarja preta. Aí a gente indica tomar umas 2 gotinhas de melatonina, que é o hormônio do sono. Tomou melatonina 30 minutos antes de você dormir, escurece seu quarto todinho e fica ali, deita, a pessoa vai ter o sono mais reparador, tá bom? Então isso tudo vai fazer com que você tenha uma qualidade de vida melhor. E nunca mais vai ter, e junto com o tratamento concomitante com a psicoterapia, que é o psicólogo, eu praticamente com os meus pacientes, eu transformo essa pessoa, assim, 1 mês, 2 meses, no máximo 3 meses, a pessoa já começa a ter evolução. É rápido. Entendeu? Mas tem que ter o tratamento. Porque do psicólogo é que vai abranger tudo. É dali que eu vou perceber se ela precisa de fazer dosar um medicamento, dosar uma vitamina, procurar um endócrino para saber as taxas de hormônio dela. Sabeu? Tá bom? Então, assim, mais ou menos isso. Hoje em dia, o que eu vejo também, doutor, é quando se fala a palavra psicólogo, parece que as pessoas têm assim, um tabu, e não pode ser assim, né, doutor? Eu acho que se a Não. pessoa tem algum tipo de sintoma, vai lá, marque uma consulta, marque uma sessão, procure uma ajuda psicológica. O psicólogo é como se ele fosse um médico de um hospital normal. Você vai chegar lá, vai ser atendido, vai ter seu momento onde ele vai te ouvir, até mais com mais atenção do que, às vezes, um médico regular de um hospital, não é? Então, eu acho que existe ainda um pequeno tabu que tem que ser quebrado. Se você está sentindo algo que não está legal, não está se sentindo bem, procure uma ajuda psicológica, procure um psicólogo. Ele vai te orientar, ele vai te ajudar. E como o próprio doutor está falando, dentro de 2, 3 meses para 4, você vai estar renovado, vai estar vendo a vida com outros olhos. Talvez hoje você está vendo a vida hoje com olhos diferentes, está achando que vai ser seu fim, que você está se defiando, sua vida vai se acabar, seus sonhos não vão se realizar, seus planos não vão se concretizar, e às vezes é por aí, às vezes através de uma ajuda de um profissional, você vai ter um estalo assim e vai se renovar para a vida, e vai ter uma mudança de vida, uma qualidade de vida muito melhor. Exatamente.
Você falou muito bem, Leandro, sobre essa questão. Qual que é o papel do psicólogo, né, para essas pessoas? É exatamente isso. Essas pessoas precisam ter um outro olhar a vida por outro prisma, entendeu? Uhum. Porque ela não encontra mais saída para a vida dela. Mas o psicólogo vai conseguir organizar os pensamentos, vai pôr para fora Uhum. todas as suas questões, sentimentos e emoções que aquela pessoa tem mal elaborada dentro de si, fazendo com que você venha ter uma outra vida, fazer um novo sentido para sua Uhum. vida. Isso é a psicologia. Tá certo. É muito interessante. Eu gostei muito de ter feito essa live com o senhor e ter almoçado com o senhor hoje, juntamente com o nosso amigo Júlio César, que, poxa, assim, pelo menos para mim, e para quem assistir essa live também, poxa, vai abrir muito leque. Para mim, abriu o leque demais da conta. Eu confesso que eu estou até mais interessado ainda sobre o assunto, mas não vamos nos delongar mais. Mas vai ter uma nova Sim, oportunidade. Eu vou estar convidando o senhor mais uma vez para estar de volta aqui, para a gente poder estar conversando, porque é um assunto gostoso da gente conhecer e até mesmo para que nós possamos ter uma qualidade de vida e não possamos também cair nessa cilada, que é a cilada da depressão e da ansiedade, não é verdade? Então, é um assunto assim, muito bom de se conversar e o senhor explica muito bem, de uma forma muito clara, objetiva, transparente. E eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para o senhor. Para os amigos que estão acompanhando, para as nossas amigas, como eles podem fazer para entrar em contato, para estar agendando um horário com o senhor, para estar conversando contigo? As empresas, como podem fazer para estar entrando em contato, para que o senhor possa estar ministrando uma palestra relacionada a esses tópicos? bom, primeiramente eu quero agradecer mais uma vez você, tá, o nosso amigo Júlio, que foi intermediador, né, para que nós pudéssemos nos conhecer. Agradecer todos vocês que estão aqui até agora, que ainda vão assistir, seja de manhã, de tarde, à noite, que vão assistir os cortes que o Leandro vai fazer. Agradecer muito vocês, tá? Né? Primeiramente a Deus por essa oportunidade. Bom, como é que essas pessoas podem entrar em contato? Eu acho que a melhor coisa é entrar em contato no WhatsApp e no Instagram. No Instagram, vocês vão ver um pouco do meu trabalho, tá? E ali eu vou falando sobre tudo isso, mais especificamente, né? Nos vídeos que são mais pequenos, né? São menores. Então, vocês podem entrar em contato e saber, né, de mais informações ali também. No WhatsApp, você pode me chamar lá, que eu vou te. Se eu não puder naquele momento, você pode deixar uma mensagem que a secretária também vai te responder e você vai poder entrar em contato com a gente. Certamente eu vou encontrar o horário e sou eu mesmo que vou te atender. Eu não vou. Vocês que estão aqui hoje, deixar isso bem claro, tá, Leandro? Para todos vocês que estão aqui hoje, eu vou fazer um preço diferenciado, tá bom? Vocês que entrarem em contato e falar, ó, eu sou parente de motorista, eu sou motorista, eu vou fazer um preço mais em conta para você. E aí, podendo fazer, vocês vêm, contratam nosso serviço. Você que é dono de empresa, você que trabalha, que tem empresa de ônibus, de carreta, aplicativo, enfim, locação de carros e tem motoristas, enfim, e quer contratar o nosso serviço para dar uma palestra, pode chamar aqui no Zap, tá? O meu WhatsApp é esse aí, que o Leandro vai deixar, é o 24, tá? 24 97401 8931. Pode entrar em contato que a gente vai esclarecer tudinho com a forma de pagamento. A gente pode dividir também para vocês, pode fazer Pix, tá bom? Tem bastante palestras também que vão ser do interesse de muitos empresários aqui, tanto online como também presencial, tá? Bom, Leandro, e é isso, tá? Entrar em contato conosco, o meu arroba de novo, vou falar aqui, arroba psicólogo Rafael Oliveira, tudo junto, tá bom? A gente tem um bocadinho de lá de seguidor, graças a Deus, que acompanha a gente. Vocês que me seguem aqui, que estão acompanhando, segue nosso amigo aqui nas redes sociais também, né, Leandro? Bora para lá. E vão migrar também, vão fazer Isso, essa parceria. Demais, tá estou certo. muito agradecido. Tá bom, doutor. Eu que fico agradecido, tá? Muito obrigado porque o senhor tem a sua agenda corrida, disponibilizou parte do seu tempo para estar aqui conosco. Eu, desde já, eu estou, assim, muito feliz e muito honrado e muito agradecido. Obrigado pela sua atenção
Com certeza essa live vai ser uma live memorável. É como nós havíamos falado, quem assistir essa live vai sair renovado, está saindo renovado, porque o leque de entendimento está se abrindo, né? E eu faço votos que essas pessoas possam encontrar aí uma ajuda, uma válvula de escape, para que possam estar tendo assim, uma vida com muito mais qualidade, muito mais alegria e muito mais paz, que é o que a gente deseja e espera que todos tenham. Muito obrigado mais uma vez, um abraço, que Deus possa estar abençoando a vida do senhor, todos os seus projetos, o seu trabalho, tá? Amém, Enfim, querido. o senhor é um verdadeiro anjo que Deus colocou na terra, né? Uma Amém, pessoa querido. preparada para estar ouvindo aqueles que muitas das vezes não têm com quem falar ou com quem desabafar. Então, eu acho um trabalho assim, muito bonito, é um trabalho assim, muito envolvente. E eu, sinceramente, eu me interessei muito mesmo, me interessei muito pela história que o senhor tem dentro da psicologia, apesar de estar conversando com o senhor somente esses dias, né? Mas eu acompanhei bastante coisa lá no Instagram do senhor, deu para poder perceber que o senhor é um profissional exemplar e diferenciado naquilo que faz e é um anjo que está aí em prol aí de ajudar as pessoas que tanto precisam. Obrigado, Leandro. Só tenho a agradecer mais uma vez você por essa oportunidade, querido. Deus te abençoe. Amém. As portas estão sempre abertas. Quando o senhor quiser dar uma passadinha, vir aqui fazer uma visitinha, é só me chamar. Fique à vontade, viu? As portas Tá do joia, canal estão querido. sempre abertas para o senhor. Tá E a bom. você que ficou comigo até agora, meu muito obrigado. Quase 2 horas de live, eu acho que deu para esclarecer muitas e muitas coisas. Houve algumas perguntas que nós não respondemos, não fique triste, mas de repente vai haver uma segunda live aí e a gente vai estar dando a atenção merecida aí para todos aí, tá bom? Um abraço a todos. Doutor, um forte abraço, tudo de bom, obrigado mais uma vez, viu? A você que me acompanhou até agora aqui no portal Leandro Ferreira, encerramos então mais uma live hoje com um convidado ilustre, doutor Rafael Oliveira, psicólogo clínico, graduado em psicologia e especialista em transtornos mentais, hipnoterapeuta com uso de hipnose para tratamento de ansiedade, depressão, tratamento para emagrecer, isso é coisa boa, hein? Tem muita gente precisando, hein, doutor? Ele também pode te ajudar também com vícios como tabagismo e drogas. Um abraço, viu? Tudo de bom, gente? Tudo de Tchau, bom? querido. Boa semana, saúde e paz para você, sua família e todos os seus amigos. Deus abençoe.